Saiba tudo o que vai acontecer neste capítulo de Flor do Caribe. Alberto vai deixar Esther sair da mansão para viver com Cassiano. Hélio vai entregar todo o esquema de Dionísio. Veja tudo o que vai acontecer na novela neste vídeo. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, inscreva-se no canal e clique no botão de gostei, no joinha aqui embaixo do vídeo. Clique também no sininho de notificações, assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Flor do Caribe e te deixa por dentro de todas as novidades da novela. Aproveita e me conta. Alberto merece o perdão de Esther e Cassiano? Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Senhor Samuel chega em sua casa e, muito preocupado, fala para a esposa: "Eu não consigo pensar em nada, só naquela audiência." Ele então pergunta para Lindaura se Esther deu alguma notícia sobre a audiência. Lindaura faz um suspense e então conta para o marido que a filha deles conseguiu ficar com a guarda da Laurinha. Muito feliz com a notícia, o pai de Esther agradece aos céus e então comemora com sua esposa. Samuel pergunta onde está a filha e a neta e Lindaura explica: Esther foi na mansão buscar as coisas e o Cassiano levou nossa neta para chamar o Samuca, que está na casa dele. Lindaura fala a Samuel que vai preparar o almoço e diz que já está atrasada e que em breve a família toda vai estar finalmente reunida para então comemorar. No sítio, Thaís conversa com Candinho e diz ao amigo: "Que bom que você gostou do presente, Candinho." E ele fala: "Gostei demais, porém gostei mais de você ter se lembrado de mim para dar o jogo." A moça então fala para Candinho que tem que ir, pois precisa trabalhar, e pede para ele deixar um beijo para Ariana. Ela então dá um beijo no rosto de Candinho, que fica muito sem graça. A mãe de Candinho, Maria Adília, aparece na porta e fala para Candinho que sua avó está precisando de ajuda. Candinho vai ver o que Dona Veridiana quer, mas antes fala: "Eu vou te dar um presente também, Thaís." Adília vai conversar com Thaís, após Candinho deixar o local. Ela então fala: "Thaís, eu queria falar com você um pouquinho." A mulher então fala para Thaís que sabe que Candinho contou tudo para ela sobre a história de seu pai. E antes da mulher falar qualquer coisa, Thaís fala que vai guardar segredo absoluto e diz: "Meu pai me contou toda a história das ameaças feitas por Dionísio sobre você e sobre Candinho." Adília então fala que o velho Dionísio chegou a ameaçar sacrificar Candinho. Ela então agradece Thaís por tudo que ela está fazendo e diz: "Em outra situação, diria que você é uma nora que eu queria ter, mas pena que isso nunca vai acontecer." Sem jeito, Thaís concorda com o que a mãe de Candinho acaba de dizer. Em sua casa, enquanto seca as louças, Quirino percebe que seu filho William está meio triste. O homem então pergunta ao filho: "Ô William, o que foi? Não comeu o pudim por quê? Você adora pudim." E continua: "Não estava bom, foi?" O William então responde que estava bom sim, mas que o da sua mãe era melhor. Quirino então tenta acalmar o filho e fala: "Eu sei que tudo que sua mãe fazia era melhor, mas prometo que na próxima vou me esforçar para fazer um igualzinho." Ainda triste, William fala ao pai que não precisa e Quirino pede para que o filho não fique assim e diz: "Logo logo sua mãe está de volta", e abraça o filho, enquanto o menino chora, pedindo pela mãe. Na mansão, enquanto Esther arruma as malas para finalmente sair do mesmo teto que Alberto, o vilão chega no quarto e entra. Ele então pergunta se Esther está feliz e continua: "Você deve estar muito feliz, né, Esther?" A loira então responde ao ex-marido e fala: "Muito, pois finalmente a justiça foi feita, Alberto." O vilão então fala para Esther que agora nada mais segura ela naquela casa, pois a justiça entregou Laurinha de bandeja para ela. Esther então diz: "Eu não tenho culpa se você perdeu seus direitos de pai, pois só você tem culpa disso, mais ninguém."
Alberto fica indignado e diz: como você pode falar que a culpa é minha, se desde que esse idiota voltou do Caribe, minha única função é tentar preservar nossa família. Como você tem coragem de dizer que a culpa é minha? Fala! Esther então fala para Alberto para não entrar neste assunto novamente, pois ele já está cansado de saber que ela gosta mesmo é do Cassiano. Alberto então se humilha e implora para a loira não deixar ele e diz: não faz isso comigo, Esther. Em uma tentativa de ajudar Alberto, Esther fala para ele: Alberto, por que você não tenta esquecer isso, recomeçar sua vida? Parte para outra e me deixa viver minha vida em paz e viva a sua em paz também. O vilão então fala: que vida você acha que eu vou ter, Esther? Sem você nessa casa, como é que você acha que eu vou conseguir seguir sabendo que você está lá, feliz com o Cassiano, e ele criando minha filha? Isso tá errado. E em tom de ameaça, Alberto continua e fala: seu lugar é aqui comigo, você é minha mulher. Alberto então parte para cima de Esther e tenta agarrar a moça à força. Esther empurra o canalha e consegue se soltar. A moça pega algumas roupas de qualquer jeito e foge do local. Ela então, antes de sair, chama Alberto de nojento. Sozinho no quarto, Alberto surta e começa a rasgar os vestidos de Esther. Na delegacia, o delegado manda chamar Hélio para conversar. O rapaz chega na sala e o delegado logo fala: Hélio, recebemos uma denúncia de que você recebeu dinheiro para assumir os crimes que diz ter praticado. Ele então fala: sua mãe, Hélio, me deu o crime que você nos contou. Segundo ela, você teria sido comprado pelo verdadeiro mandante do crime para assumir a culpa. E pergunta o que Hélio tem a dizer sobre isso. Hélio então fala ao delegado que isso não é verdade e que sua mãe e seu pai estão obcecados com essa história dele ter assumido os crimes do senhor Dionísio. O delegado então fala: exatamente, ele, Dionísio Albuquerque, um homem poderoso, rico, você é um rapaz novo, ambicioso. Hélio, novamente, diz que não fez nada e que não venderia sua liberdade. O delegado então fala ao rapaz que ele vai ter mais uma chance para dizer toda a verdade. Ele fala para o delegado que seus pais não aceitam que ele é o culpado e fala que tudo que seus pais estão fazendo não passa de fantasia da cabeça deles. Em sua casa, Bibiana conversa com os filhos e pergunta para eles sobre como está sendo a escola. Marizé fica triste e fala para a mãe que está cansada de passar vergonha na escola por conta do irmão, Hélio, acusado de mandar matar Senhor Samuel. Fala que os outros alunos chegam até perseguir ela e Lipe por conta de tudo que o Hélio fez. Bibiana tenta tranquilizar seus filhos e fala para eles que vai visitar Hélio, pois apesar de tudo, ainda é seu filho, irmão deles. Lipe e Marizé pedem para ir também, mas Bibiana fala que aquele não é um lugar para criança e manda eles escreverem uma cartinha para o irmão, caso queiram. Finalmente, reunidos com os filhos, Cassiano anuncia para a família que finalmente ele e Esther vão se casar, mesmo com 7 anos de atraso. Samuca então diz que vai ser o casamento mais lindo da vila e fala: eu e Laurinha podemos carregar as alianças? Após o almoço em família, Cassiano e Esther aproveitam um pouco o tempo juntos e conversam. Loira pergunta ao seu futuro marido sobre a mina e Cassiano responde: já se sabe que foi uma explosão criminosa para tentar me matar, mas ainda não tem como provar quem foi. Esther então fala, ao comentar sobre o assunto, que Alberto sabe como cometer crimes, né? Cassiano então diz que tem certeza que ele não fez isso sozinho e que logo vai aparecer o cúmplice dele. Ele então fala: mas uma coisa é que Alberto não tem noção de que essa explosão foi a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas. Esther fica incomodada e fala: credo, meu amor, vamos esquecer esse assunto. Cassiano então explica para ela que o que aconteceu mostrou o caminho para as pedras da turmalina. A loira então fala: ele deu um tiro no próprio pé
e Cassiano completa, falando que eles devem ter um santo muito forte. Mais tarde, Donato e Bibiana chegam até a delegacia, onde Hélio está. O delegado, então, vai pessoalmente falar com Hélio e volta com notícias horríveis para o casal. O delegado então conta que Hélio não quer ver eles e que mandou levar embora todas as coisas que eles trouxeram. Além disso, pediu para os seus pais para que eles nunca mais voltassem a visitá-lo. Donato e Bibiana ficam arrasados. Mais tarde, Hélio conversa com seu advogado, Dr. Castro, e fala para ele sobre sua conversa com o delegado. Dr. Castro explica para Hélio que o delegado comprou as dores dos seus pais e que tem que tomar cuidado. Hélio então fala a seu advogado que já proibiu a visita deles e conta que espera que agora fique em paz e longe de sua família de uma vez por todas. Na mansão, Guiomar encontra Alberto completamente transtornado. Hélio então atende o telefone que era para o filho e cancela uma reunião da empresa. Guiomar tenta falar com Alberto e diz: "Eu sei que você sofreu um grande golpe hoje, mas talvez seja a chance de recomeçar e tentar mudar sua vida." Alberto tenta jogar a culpa de tudo que está acontecendo em Guiomar e a chama de traidora. Ele então chora e Guiomar fala: "Eu queria muito que as coisas fossem diferentes. Eu queria tanto que você fosse feliz, meu filho, pois eu te amo muito." Alberto fica aos prantos e Guiomar sai. No sítio, Candinho brinca com seu presente e Lina e sua avó falam que não gostaram muito do presente que Candinho ganhou e acham que o rapaz não tem condições de brincar com aquilo. Os dois praticamente desacreditam da capacidade de Candinho em brincar com aquilo. Candinho então fala que vai conseguir montar e pergunta se Lino está duvidando da capacidade dele. Lino fala que não, e então Candinho segue brincando. Samuel conversa com Manolo em sua casa sobre as coisas da guerra e conta sobre as coisas que já encontrou na mansão dos Albuquerques. Dado no assunto, Manolo vai até a mansão encarar o seu pior inimigo. Zuleika recebe o homem e fala para ele que vai chamar o senhor Dionísio. Frente a frente com Dionísio, Manolo pergunta se o nome do velho é esse mesmo e diz sem rodeio: "É esse seu nome ou é Klaus Wagner?" Dionísio fica sem reação ao ser intimidado por Manolo.